Olá, meus queridos e amados, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Filho e hoje eu passo aqui para discutir um assunto com vocês: os inimigos da igreja. Observe que os inimigos, eles sempre utilizarão de uma narrativa para atacar. A narrativa agora é que aqueles que defendem a abertura dos templos, seguindo os protocolos, diga-se de passagem, porque se alguém defender a abertura dos templos sem os protocolos neste momento, ele é um louco. Mas quem defende, inclusive eu, defendemos a abertura dos templos observando os protocolos. O que dizem os inimigos da igreja para quem pensa assim? Eles querem abrir igreja por causa dos dízimos. Ou seja, para estas pessoas, a igreja se resume ao dinheiro. Isso na psicologia chama-se de projeção. Porque ainda que exista igrejas que tenha este viés mercadológico, financeiro, não é a maioria. E se a gente começar a julgar a minoria e colocar isso como padrão, como se fosse todos, não vai sobrar uma classe em nenhuma parte do mundo. Então deixa eu desmentir aqui algumas mentiras, inverdades que são ditas. Primeiro, quem é infiel, ele vai ser infiel com a igreja aberta ou com a igreja fechada. O infiel, ele chega em um culto, senta no banco que ele não contribuiu, toma água que ele não contribuiu, é abençoado pela palavra que ele não contribuiu nem para pagar a luz, e ele vai para casa. E a igreja em nenhum momento não deixa ele entrar, porque a igreja é livre, não cobra ingresso para entrar na igreja. A pessoa é fiel quando quer. Agora deixa eu te falar, quando a pessoa é fiel, ela é fiel independente da igreja aberta ou fechada. E eu tenho prova disso aqui na igreja que eu sou pastor. Quando houve a necessidade de fechar o templo, foi a época que eu vi a maioria das pessoas, por incrível que pareça, se motivando para contribuir. Através da internet, pessoalmente indo durante o dia. Então quem é fiel não precisa de templo aberto. Isso é uma falácia dos inimigos da igreja. E para nossa vergonha, existe muitos pastores, agora eu vi um, que é inimigo do segmento pentecostal e neopentecostal, que ele já fez isso de outras vezes, indo na linha dessa narrativa esquerdista que a igreja está ligada ao dinheiro. E ele dizendo que quem defende os templos abertos está pensando em dinheiro. Isso é uma falácia de inimigo da igreja. Quando você vê, por exemplo, tem filhos de pastores, que tudo que ele tem foi por causa da igreja. A faculdade que ele estuda é pago com o dinheiro da igreja que dá o sustento ao pai dele. E ele ou ela, às vezes, se coloca contra a igreja. E quando eu estou falando igreja, eu estou falando igreja instituição. Igreja instituição que lá são colocadas as contribuições. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A igreja ela é tão essencial, e quando eu falo igreja, eu estou falando do templo em si, não só a igreja, corpo de Cristo, mas eu estou falando da instituição, que eu vou te falar aqui uma experiência. Eu estava um dia na igreja e de repente chega uma pessoa e ele disse para mim assim: pastor, eu sou um pai de família e eu vim andando para um emprego, chegou aqui, eu cheguei atrasado porque não tinha ônibus e eu perdi o emprego e eu não tenho nada para comer. A voz que eu ouvi foi: se joga debaixo do carro, nessa pista aí, se mata, tira a sua vida. Quando eu olhei aqui para o lado, eu vi a igreja do outro lado da rua. E uma voz disse: vá lá. E eu vim, cheguei aqui, estava aberta. E eu pedi para falar com o senhor. E o que é que o senhor tem que dizer para mim? Eu fui lá, disse a palavra de Deus para ele, orientei ele, e ele chorou, disse: pastor, eu nunca pensei nisso, estou envergonhado, não tenho o que dar comida à minha família, estou com as ideias doidas na cabeça, desesperado. Aceitou a Cristo, mandei levar ele em casa com o carro da igreja, dei 2 cestas básicas a ele e ele está congregando e junto com a família servindo ao Senhor. A igreja não é só um local de ouvir a palavra, a igreja é um lugar de agregar, a igreja é um local onde pessoas chegam aflitas e são alimentadas e são tratadas, onde casamentos estão sendo destruídos e são orientados, onde o louvor serve não só para adorar a Deus, mas como uma forma
terapêutica para ajudar as pessoas a enfrentar suas crises. A mensagem não é só um discurso de um homem que está na frente pregando com interesses pessoais, mas é uma palavra que gera vida, que gera esperança. Então, quem defende a ideia de que as igrejas querem estar abertas só pelo lado financeiro são preconceituosos. Eu dei uma entrevista agora para uma jornalista que tem uma revista americana, ela é uma correspondente, e uma das perguntas foi essa, e eu disse para ela: muitos são preconceituosos e muitos não conhecem o trabalho da igreja, estão falando de fora, julgando pela sua ótica, olhando a igreja pela sua visão, e alguns que dizem ser pastores, dizem ser crentes, e alguns até que se beneficiaram, como eu falei aqui, são frustrados, porque às vezes queriam viver sua vida de pecado e a igreja não os apoiou, porque a igreja não pode apoiar quem quer viver uma vida de pecado, porque nós pregamos a verdade. Mas está provado, hoje o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação, e eles vão mostrar para nós se eles são amigos da Constituição, ou se eles são inimigos da igreja e inimigos da Constituição. Hoje a Suprema Corte vai provar isto. Por quê? Porque se um mercado pode funcionar com os protocolos, se um banco pode funcionar com os protocolos, se o ônibus pode funcionar sem protocolo, diga-se de passagem, por que uma igreja não pode funcionar com os protocolos? Pessoas de 1 metro de distância da outra, com máscara, para ouvir a palavra. Vamos parar de falácia. Preconceituosos. Quando você vê alguém com esse tipo de argumento ligando a igreja ao financeiro, são preconceituosos. Vá numa igreja, na maioria das igrejas sérias, esmagadora, 5 minutos no máximo se fala de dinheiro. 2 horas se fala da palavra e louva a Deus. Vamos parar de conversa fiada. Tem muita gente travestido de cristão, mas na verdade são inimigos da igreja. E isso não nos assusta porque está na palavra. Mas nós precisamos pontuar, refutar e abrir a nossa boca. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e que hoje o STF mostre que é a favor da Constituição e da liberdade de culto e de expressão. Senão, eles se comportarão como inimigos também da igreja.